zero é a frequência angular de ressonância. Já começou a gravar, não foi? Então, boa noite, vamos lá. Estamos vendo aqui as 3 características de um filtro para nós entrarmos. Ressonância, fator Q e seletividade. Se nós temos a ressonância, nós vimos que na ressonância, se nós analisarmos esse circuito, ok? Nós analisarmos esse circuito RLC, nós temos um indutor e o capacitor em série, um resistor em paralelo. Nós vemos que a impedância é dada por esse número complexo, onde eu tenho uma parte real, que é dada pela resistência, e uma parte imaginária, que eu tenho a relação entre ômega L menos 1 sobre ômega C. Isso aqui é a parte imaginária. Quando o circuito está em ressonância, vai significar que ômega L menos 1 sobre ômega C é igual a zero, ou seja, meu ômega, minha frequência é igual à frequência de ressonância do circuito, eu só tenho uma parte real, eu não tenho parte imaginária. Mais um aluno pedindo para entrar. Olha o Emanuel aí, deixa eu botar a presença logo nele aqui, antes que eu esqueça. Está aqui o Emanuel. Nosso empresário Emanuel. Vamos lá, senhores. Nós estamos vendo aqui ressonância. Então, na ressonância, eu tenho que, com esse número complexo, a impedância é puramente resistiva, eu não tenho parte imaginária. Sendo assim, meu ômega é igual ao meu ômega zero, então a frequência de ressonância. Quem vai ser, como é que eu posso aproximar o meu ômega zero? O meu ômega zero... Professor, só uma dúvida. Pode falar. O meu ômega zero... Fala, seu Luiz. Isso não vai deixar de existir o indutor e o capacitor. Não, mas eu vou ter valores... basta que calcule ele para que ele... Não, mas eu vou ter valores... que ele zere. Eu vou ter valores de 1 sobre ômega C, que vai ser igual à minha frequência de ressonância. Por exemplo, se eu quiser uma frequência de... Diga uma frequência aí... Gladson, diz uma frequência aí qualquer. A frequência de ressonância aí. 200 MHz, minha filha deu aqui 200 MHz. Pronto, 22 quilos. Beleza. Estou em 22 quilos. Então, eu preciso achar uma relação entre 1 sobre raiz de LC que seja igual a 22 kHz. Vocês entendem? Certo. E, professor? Pode falar, meu irmão. Quando na ressonância, obrigatoriamente é necessário que eu tenha o indutor e o capacitor, ou posso utilizar a parte imaginária um ou outro? Só o capacitor ou só o indutor? Se você olhar para cá, se eu não tiver o capacitor, quanto é que vai valer o capacitor aqui? 0, né? Olhe para a expressão. Então, se eu tiver o capacitor 0, eu vou ter apenas J ômega L. Significa que eu vou ter aqui... A gente já viu isso na disciplina de eletrônica analógica. Analógica, não. Foi análise de circuito, CA. O que é que a gente viu? Eu vou ter aqui apenas que fator que está atrapalhando o meu circuito na parte real? A parte indutiva dele está... Eu vou ter uma resistência indutiva, lembra? Isso. Pronto. Veja, eu preciso resolver essa resistência indutiva. Como é que eu resolvo ela? Aí não estou lembrado. Eu preciso de um capacitivo para exatamente, para anular um indutivo. Então, se você tiver um, obviamente você tem que ter um outro para poder fazer essa compensação. Lembra disso? Não, tá, beleza. Eu estou avaliando pela questão de utilizar como filtro, aí no caso já vai entrar a parte da ordem, né? Agora o que é que vai acontecer também? Nos circuitos a gente já encontra uma certa indutância. Nos circuitos no geral, nós já temos uma certa indutância e nós usamos capacitores, nós já vimos isso também lá na disciplina, para compensar essa parte indutiva e nós aniquilarmos esse efeito aqui reativo e temos apenas a parte real. E não termos mais essa reatância, nem indutiva nem capacitiva. Então, na frequência de ressonância, meu F0, o meu ômega 0,
Meu ômega 0 é 1 sobre raiz de LC. Por exemplo, se eu tiver um indutor, vamos dizer que eu tenho um indutor aí de... coloca aí 20... Por favor, abre a calculadora e calcule aí. 1 dividido pela raiz de 20 milliharry e um capacitor de 1 nano. Eu tenho um indutor de 20 mili e tenho um capacitor de 1 nano. Quanto é que dá isso? Ficaria 1 dividido. Vou fazer aqui até no MATLAB. A gente pode fazer aqui no MATLAB. Ou no Scilab, né? Tanto faz. Eu tenho meu L. Meu L vai ser igual a 20 vezes 10 a terceira. E tenho meu capacitor, que vai ser igual a 1 vezes 10 a sexta. 1 micro. Ok? Então, eu vou calcular aqui o meu ômega 0, que vai ser igual a 1 dividido pelo SQRT de L vezes C. Isso aqui vai ser minha frequência de ressonância. Quanto é que ela dá? Ah, não, eu vou ser errado aqui, desculpe, viu? Tá errado aqui. É 10 a menos 3. 10 a menos 3 e 10 a menos 6. Pronto. Quanto é que eu tenho ele aqui? 7,07 kHz. Então, eu tenho um filtro para cortar em 7 kHz. Se eu quisesse para 5 kHz, então eu teria que... Vamos modificar aqui para em vez de 5, 10. Vamos ver o que acontece. Veja, eu teria aqui, ó, para 10 kg. Tá vendo? No momento que eu aumento, ele vai aumentando também. Então, se eu botar aqui em 5, peguei um... Opa, 5 não, eu quero 10. E posso modificar no capacitor. Capacitor, vou colocar de 2. 7. Vamos botar 3. 5. 3,5. 3,3. 5,5. 3,7. 5. 3,8. 4. Pronto. Tá aí. Se eu tiver um indutor de 10 mH e tiver um capacitor de 4 microfarad, então eu tenho que a minha frequência de ressonância é em 5 kHz, que é justamente aquele que nós tínhamos visto no outro exemplo. Alguém não entendeu? Então veja, eu preciso fazer um jogo entre a indutância, que geralmente a gente já tem essa indutância no circuito, e nós introduzimos um capacitor no circuito, que pode ser só um capacitor, ou pode ser um arranjo de capacitores, para que eu venha a zerar essa indutância, e esse meu amiguinho aqui chegue a zero. Agora, vai ser em que frequência? Nesse caso aqui, em 5 kHz. Alguém tem alguma dúvida? Aqui eu posso até botar um DISP. Alguém tem alguma dúvida, senhor? Me ajude aí. Professor, Pode falar. Faz uma pergunta aqui. Eu creio que não tem pergunta boba, não. Não, não tem pergunta boba, não. Pergunta, É sobre aquela imagem do sinal da voz humana que apareceu algo que eu tenho um pouquinho atrasado. Certo. Aquele sinal é um sinal contínuo, mas não periódico, não é isso? Ali tem Olha, ele não é periódico.
Não é periódico. Eu falei não periódico, isso eu falei, não periódico. Ele é contínuo e não periódico, mas não é periódico. Exato. Ali é só um sinal ou tem vários sinais ali? É aí onde está o problema. Imagine que eu tô. Vamos pegar aqui, né? O que é que você está vendo? Eu sei que isso aqui é um sinal de voz. Porque eu fui eu que gravei, certo? Fui eu que gravei. Agora veja, nós vamos ver em modulação. Quando eu estou vendo um sinal que está vindo de uma rede, seja lá de celular, TV, rádio, satélite, GPS, seja lá o que for que eu estou pegando, eu sei que sinal é aquele. Porém, eu sei o formato daquele sinal. Porém, eu sei que aquele sinal vem com ruído. Então, eu preciso ter um conjunto de circuitos que tire o ruído daquele sinal, que faça a recuperação daquele sinal, para que o sinal volte o mais próximo possível do sinal original. Nesse caso, eu tenho que ter um conhecimento pré-ordenado do que é sinal, para que eu possa separar o sinal do ruído. Tá entendendo, Francal? Sim, tô entendendo. Agora tô entendendo. Porque eu fiz essa pergunta aqui, porque quando mostrou a imagem da transformada dele no domínio da frequência, aí apareceu, sim, vários picos de ruído. Mas o que é mais interessante. Mas você tem que determinar para você, na sua análise, qual é a intensidade desse sinal qual é a intensidade desse sinal que atrapalha o meu circuito. Se eu disser que em 40 dB já não atrapalha mais meu circuito, ou melhor, em 60 dB não atrapalha mais, eu posso fazer um circuito aqui que venha cortar em aproximadamente 1 kg. Tu concorda comigo? Em 1 kHz ele já corta. Você entende? Eu fiz essa pergunta que eu estava fazendo uma breve leitura também no material, aí eu vi que tem a série de Fourier, quando tem vários sinais, ele, se fosse fazer na transformada, ia aparecer vários picos aí na frequência. Na frequência. Por isso que a gente precisa fazer o seguinte: identificar qual é o sinal de interesse, qual é a frequência do sinal de interesse, para fazer a filtragem naquela frequência. Entendeu, meu irmão? Eu entendi também, eu tô querendo assim, visualizar, associar a leitura com a imagem. Tipo assim, porque eu como se vindo uma imagem 3D no domínio do tempo e virando para olhar o eixo Z, que é o da frequência. Uhum. Olhar uma imagem 3D é muito melhor você olhar primeiramente ela 2D. A 3D. Olhando no domínio do tempo e depois virando o quadro para olhar ela vindo de frente, para poder ver a frequência. Tem como fazer isso, mas eu não recomendo agora não. Eu recomendo mais a gente ficar no 2D e entender bem que você está olhando domínios diferentes. Um domínio é o do tempo. Apliquei a transformada e fui para outro domínio. Sim. Tranquilo? Então até aqui tudo bem, né, senhores? Todo mundo entendeu como é que eu cheguei na frequência de 5 GHz? Ou não, entenderam? Senhores, alguém não entendeu como é que eu cheguei na frequência? Eu vou supor que sim. Eu vi você calculando aí, mas não sei como foi. Hã? Seu Luiz, repita, por favor. Bom, eu vi você calculando aí. Mas Não foi calculando. Eu fiz um jogo entre a indutância e a capacitância. Então, veja, meu ômega é 1 sobre a raiz de LC. Eu preciso ter um jogo entre a indutância e a capacitância para chegar na minha frequência. A minha frequência, meu ômega 0 ou meu F0, que é a frequência de ressonância, nada mais é do que 1 sobre a raiz de LC. Mas aí o programa te dá os valores, Tu coloca a frequência que tu quer e o programa te dá os valores para você? Tem programa que faz isso, vários programas fazem isso.
É porque Diversos você programas está na internet de graça fazem isso. calculando até chegar na frequência de 5 kHz. Isso aqui é porque isso aqui eu estou mostrando como fazer na mão, mas tem programas para fazerem isso. Professor, Diga, meu irmão. Pode no falar. caso, como o mais básico para a gente aqui que vai pegar e construir seria pegar a frequência que a gente quer e os capacitores comerciais, o resto a gente só ia trabalhar em cima da indutância, que é o Que já é do mais circuito. básico, que é do circuito, né? Porque os Exatamente. capacitores a gente não vai ficar nessa procura, porque não vai encontrar ele físico mesmo comercial, né? Não, o capacitor de 4 micro, né? De 4 microfarad, talvez você até não encontre, mas você pode fazer uma associação de capacitores. Lembra da associação? Você pode fazer os capacitores em paralelo ou em série para que você consiga a capacitância que você deseja. Entendi. O que é muito simples. Geralmente a gente faz isso. Vou mostrar, por exemplo, neste caso, aqui eu tenho é um software, esse software aqui, certo? Chamado ANSYS, é um software para simulação de circuito, simulação eletromagnética. Então, o que é que ele faz? Ele basicamente, entre outras coisas, ele simula dispositivos e circuitos. Então, ele já tem um circuito preparado, veja bem, eu tenho aqui, ó, circuito passa baixas, passa altas, o rejeita faixa e o meu nome, band stop, toda vez o band pass, passa a banda. O que é que eu vou dizer nele? Qual é o tipo de aproximação, de função de aproximação ou função de transferência, função de aproximação que eu vou utilizar? Então, ele tem aqui, ó, o Chebyshev, que nós vamos ver. Ele tem aqui o filtro elíptico de Gauer, que nós temos lá, certo? Eu tenho o de Bessel, tenho o Gaussiano, eu tenho um monte de tipo de filtro que eu posso utilizar. Ok? Cada um deles tem um formato diferente de aproximação. Por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Qual é a diferença entre o Maximum Flat, que é o filtro que é o que nós vamos tratar agora? Deixa eu botar para frente aqui, depois eu volto para cá. Vou passar para frente, mas depois eu volto. Que é o filtro Butterworth. Qual é a diferença, visivelmente, entre o Butterworth, o Chebyshev e o elíptico? O filtro Butterworth, veja, ele tem esse formato. Tá vendo? Uma curva, cada vez que eu vou aumentando o número de capacitores, geralmente, capacitores e indutores, que vai determinando a ordem do meu filtro, que ele pode ser aproximado unicamente pelo uso de capacitores. Cada vez que eu aumentar o número de capacitores, eu vou aumentando a ordem do meu filtro, ele vai se aproximando disso. Veja, isso aqui é o Butterworth. Agora veja o Chebyshev. Veja, no outro você não tinha essas ondulações. Não existiam essas ondulações. Esses ripples. Você tem apenas um traço reto aqui e ele caía. Agora eu tenho as ondulações. E essas ondulações, elas aparecem mais ou menos de acordo com a ordem do filtro. Esse aqui é o filtro Chebyshev. E aqui eu vou ter o filtro elíptico. Veja, o filtro elíptico, ele tem também um ripple, mas ele é muito menor muito menos intenso do que o do Chebyshev. Ele dá um pico e depois ele cai de vez. Esse aqui é o filtro elíptico. Ele se aproxima muito, principalmente na queda aqui em 3 dB, com o filtro ideal que nós vimos. Eu tenho o filtro real e tenho o filtro ideal. Então, no filtro ideal, ele se aproxima muito do filtro ideal. Tá ok? Agora, vamos ver mais detalhadamente esses filtros. E o restante, somente para a gente rever, que eu já dei isso aqui semana passada, para nós vermos frequência de ressonância. Ok? Então, na frequência de ressonância, exatamente em cima dela, eu tenho uma mudança de fase. Então, eu posso olhar
pelo lado da frequência e posso olhar pelo lado da fase. Então, eu tenho exatamente a mudança de fase no zero da mudança de fase, ok? Eu vou no meu circuito, naquele circuito RCL, esse zero é a minha frequência de ressonância. Uma característica importante em um dado, algo que eu devo entender bem o que é a largura de banda. Então, se eu olhar para esse tipo de filtro, que tipo de filtro é esse? Esse daí não é o passa-banda, professor? É o passa-banda. No passa-banda, o que é que eu estou olhando para ele? Ele marca uma coisa chamada BW. Por quê? Ele tem uma frequência inicial, que eu vou cortar aqui em menos 3 dB. Tem uma frequência inicial e tem a frequência central, ou a frequência de ressonância, que eu vou ter o maior pico. Então, nessa frequência de ressonância, nada mais é do que FC2 menos FC1 dividido por 2, dá exatamente no meio. E minha largura de banda em 3 dB, que pode ser em 6 dB, pode ser em 3 dB, nada mais é do que minha frequência maior menos minha frequência menor de corte, ok? Então, isso é minha frequência, meu bandwidth ou minha largura de banda, chamada de BW. Tá certo? Uma coisa do BW, a partir do BW que nós podemos tirar, é o meu fator Q. Que meu fator Q nada mais é do que a minha frequência de ressonância dividida pela largura de banda. Tudo bem até aí? E nós vimos que esse fator Q, ele é um número adimensional e ele está relacionado com a seletividade do meu circuito, do meu filtro. Então, filtro com baixa seletividade, eu vou ter um BW maior e ele vai pegar mais frequências. Filtro com alta seletividade, ele vai pegar menos frequências, porque o BW dele, a largura de banda dele é menor. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Que nós já vimos isso aqui semana passada. Seletividade, fator Q e frequência de ressonância. Seletividade, fator Q, frequência de ressonância, largura de banda. Alguma dúvida? Alguma dúvida, senhores? Por enquanto, para mim, não. Posso continuar, né? Então, como é que eu determino um filtro? Um filtro eu vou determinar pela sua função-resposta, que ele coloca aqui. Ou função de transferência. Vocês vão encontrar também o nome função de transferência. Nesse caso aqui, quem traduziu o livro de Pertence Júnior, traduziu como função-resposta, mas se usa muito função de transferência. Se eu tiver com um filtro passa-baixa, essa aqui é uma função de transferência. Veja, ela é uma função complexa. Esse H identifica a função de transferência, tá vendo? Está dentro do módulo. Ele é um módulo de J ômega. Ou seja, ele é dependente da frequência. J é o meu número complexo. J é um número. É uma constante. O que vai variar é minha frequência. Tudo bem? E veja, o que é que ele está dizendo? Ele tem aqui, ó, um KPB, que no caso aqui é um filtro passa-baixas, dividido por 1 mais ômega dividido por ômega C, elevado a 2N. Onde N ele está dizendo que vale 1, 2, 3. Agora vamos ver cada parte dessa função. Veja. O meu K, na verdade, nada mais é do que o ganho do meu filtro. Nesse caso, ele é o ganho do filtro quando a frequência é nula. Ok? Ômega C é a frequência de corte do meu filtro. Ou seja, quem é a minha frequência de corte? 2π FC. N é a ordem do filtro, que eu já adiantei para vocês que a ordem do filtro ela é determinada pelo número de componentes ou simplesmente pelo número de capacitores que eu tenho anexados, que eu tenho ligados no meu filtro. Então, veja, eu tenho uma coisa que é determinada pelo meu ganho, esse ganho aqui é determinado na frequência de ressonância. Tá bom? O ganho na frequência de ressonância
dividido por ômega C, ômega é a frequência, ômega C, a minha frequência de corte, elevado a 2 vezes N, onde N é a ordem do meu filtro. Gostaria muito que vocês tivessem lido antes esse material, para a gente ficar mais fácil, porque esse material era tão fácil de ser lido, tão fácil de ser entendido. Ó, eu vou ler o que tem aqui somente para a gente adiantar, tá certo? Deixa eu até aumentar. Acho que dá para vocês verem, né? Nesse ponto de necessidade de explicar o que é a ordem de um filtro. Em termos matemáticos, a ordem de um filtro é, por definição, o número de polos existentes na função de transferência do mesmo. Em termos físicos, posso dizer que a ordem de um filtro é dada pelo número de redes de atraso pertencentes à estrutura, o número de componentes que está conectado nele. Ok, ficaremos com a última explicação, já que a primeira envolve alguns conceitos, polo e função de transferência. Que, no caso aqui, ele não trata sobre isso, mas tudo bem. É interessante frisar que, quanto maior for a ordem de um filtro, maior será a sua resposta, mais sua resposta se aproximará das curvas ideais. Então, aqui ele mostra, ó, eu tenho um filtro ideal que ele chega aqui e faz isso. É um quadrado, um retângulo. Meu filtro de ordem 2, veja, ele vai cortar em 3 dB, mas ele não vai se aproximar muito do meu filtro ideal. Cada vez que eu vou aumentando a ordem do filtro, eu vou me aproximando da forma ideal da função, da forma ideal do filtro. E aqui está o meu ômega C. O problema é que cada vez que você aumenta também a ordem, você está aumentando o número de componentes, de dispositivos no seu filtro. E chega a um ponto de que isso se torna... não é algo que se possa ser viável de ser feito, certo? Tem vários programas que você pode, depois esqueci de pegar, até quinta-feira eu já devo colocar um pequeno programa para vocês, vou ver se dá tempo, de eu colocar um programa para vocês fazerem a ordem desse filtro. Tem aqui esse programa que eu posso determinar, ok? Posso chegar aqui, vou para frente e eu determino, por exemplo, ó, a ordem do meu filtro. Eu vou botar a ordem 3. Tá bom? Vou botar minha frequência aqui. Diga uma frequência aí. Eu vou usar isso aqui não. Vou usar o Chebyshev mesmo. Vou fazer de máximo ganho mesmo. Máximo flat. Pronto. Vamos lá. Eu vou botar a ordem 3. Qual é a frequência? Eu vou tratar da frequência de 0.02, que dá 20 kHz. Ok? Minha frequência de corte aqui, 0.0, meu F2, 0.025, um exemplo. Meu F0 tá aí, já calculou, tá vendo? F0 eu já tenho. Minha largura de banda, eu posso determinar. Posso botar uma largura de banda aqui, ele botou de 50 kHz, tá bom. Aqui vai casar em 50 ohms. Eu posso determinar se ele é banda estreita ou banda larga. Esse banda estreita e banda larga tem a ver com o quê? Que a gente já viu também. E aqui ele vai gerar meu filtro. Tá aqui, ó. Ele já diz o que é que meu filtro tem que ter. Como é que é esse meu filtro? Ele tem uma fonte, tá vendo? Ele tem um indutor. Esse indutor tem aqui a minha indutância, 1592 nanohenry, e tem também um capacitor que tem 31,83 picofarad. E aqui eu vou. Ele me dá também como é que é esse. Eu vou ter o quê? Eu tenho essa rede onde eu tenho um indutor e um capacitor. Depois eu vou ter eles em paralelo e depois eu vou ter eles em série de novo. Se vocês notarem, isso aqui é aquele modelo Pi, certo? Pronto. Ele já me dá tudo que eu preciso no meu circuito. A minha frequência de corte, está aqui, ó. A minha largura de banda, do jeito que eu precisar. Muitos circuitos fazem isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho um filtro gaussiano. Eu posso determinar se ele vai ser
dispositivos, dispositivos isolados, por exemplo, com indutor e capacitor, só posso fazer ele em microfita. Em microfita, ele vai criar um circuito de microfita para aproximar, ok? Ou se ele pode simplesmente colocar os valores aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, um filtro elíptico, ele já está em... Aquele estava em T, perdão, esse aqui está em π, aquele não era em π, aquele era em T. Aqui nós temos a ligação já em π. Veja, quais são os valores, como é que eu também posso fazer ele ideal. Eu tenho diversas formas de fazer, mas eu quero com a fonte ideal. Então eu vou determinar o meu corte, minha ordem. Se eu usar 5, ordem 5, né? Vou fazer ele para, sei lá, vou fazer para 20, vou fazer ele para 200 mega, 0,2. O que seria essa ordem? É o que eu estou tentando dizer. A ordem é um número de dispositivos que eu vou ter conectados. Ah, tá. É o número de polos. Eu repeti várias vezes. A ordem é o número de polos. Então, ordem 5, certo? O que é que tem 5 aqui? O que é que vocês estão vendo que tem 5 aí? Tem 5 indutores. Tem 5 indutores. Alguns podem fazer também trocando o indutor pelo capacitor. Mas veja, neste caso, eu botei lá, foi um filtro gaussiano, né? Ele vai tratar como a ordem, como o número de indutores. Veja como é que é o formato do meu filtro. Ele vai cortar em menos 3 dB aqui. Ok? Ele vai cortar todas essas frequências mais baixas, deixando passar apenas as altas. Aqui também está o formato dele que eu posso fazer. Posso tirar os capacitores e os indutores, tá vendo? E aqui eu tenho o valor de cada um deles. Então, existem vários softwares, não apenas esse. Procure algum software, o LabVIEW é um deles, tem softwares gratuitos que você tem. Eu lembro que a gente fez análise de circuito, na análise de circuito a gente pegou lá, foi o... Qual o nome dele, meu Deus do céu, que eu nem me lembro mais. Desculpe se a minha mente falhar. Qual era o nome dele, meu Deus do céu? Daquele programa que a gente usou também. Vocês lembram que ele é gratuito também, que a gente utilizou ele? LTSpice? Foi, o LTSpice, obrigado. Lembra que nós tínhamos o LTSpice, né? O LTSpice também você tem lá alguns exemplos de filtro que você pode utilizar e tem um monte de software para fazer isso. Vocês podem procurar na internet filtros, o LabVIEW é um deles. A gente pode até mostrar alguns aqui que eu não procurei, porque é tanto assunto nessa disciplina, com tão pouco tempo, que fica difícil a gente focar em alguma coisa. Programas, você pode procurar assim, para simulação de filtros. Pronto. O WR-Kits, ele mostra como fazer, por exemplo, no LTSpice. Mas não tem só o LTSpice. Pronto, o RFzinho também faz, eu me lembro desse aqui, é projeto para RF. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu me lembre. Deixa eu ver se o LabVIEW está aqui. LabVIEW Cadê? LabVIEW. LabVIEW. Filter Noise. Pronto. Você tem o LabVIEW também, que você pode fazer isso. Tem a versão gratuita, tem a versão paga dele. Você pode ver como utilizar, tem diversos vídeos como fazer isso no LabVIEW. A galera faz doutorado com esse negócio, irmão. O próprio MATLAB também, você tem exemplo de filtros no MATLAB. Você pode procurar um REP filter. Tem uma Gaia.
Um H é daquelas telas já organizadas que tem mostrando como fazer isso também nele. Deixa eu pegar aqui, tem vários tipos de filtros nele. Filtro 1, filtro 2, filtro 3. Aí tem que procurar no help dele, botar um doc, por exemplo aqui, um doc filter. Ele vai abrir o help dele aqui, você pode procurar diversos tipos de filtro, por exemplo, Butterworth, tá vendo? Ele já tem o próprio filtro Butterworth, com a função de transferência, tudo já bonitinho nele, tudo já pronto. Isso aqui você pode, se não tiver em português, você pode copiar e traduzir. Como você fazer um filtro, olha, a magnitude e a fase, tá vendo? Ele já tem um código pronto. Olha, eu quero ver como é que esse código funciona. Ok? Ele está mostrando aqui, se eu não me engano, isso aqui é a ordem do filtro. Ó. Vou fazer aqui para vocês verem. É só dar um Ctrl C, abrir uma nova guia. Tem a mesma coisa lá no Scilab, quem quiser usar. Se eu botar para rodar aqui, eu vou salvar aqui como... Você foi do LabVIEW, foi? Não, isso aqui é no MATLAB. Não, o código você pegou. O doc dele, você dá um doc. Procura aqui, ó. Butterworth ou Chebyshev, ele já vai mostrar exemplos. No documentation do MATLAB. Você chega aqui, ó, você bota, por exemplo, deixa eu salvar isso daqui. Teste Butterworth, pronto. Veja, ele está fazendo aqui um filtro. Se eu botar com 5, tá vendo? E eu posso determinar a frequência que eu quero também. Posso fazer o que eu quiser. Ó, aqui ele está dizendo que é protótipo do filtro, a conversão para a função de transferência e a resposta em frequência no filtro analógico. Se eu quiser dizer cada valor desse, basta digitar aqui. Quem é num, ele me diz. Quem é den, ele me diz. Ok? Tudo isso eu posso fazer. Mas vamos lá. Voltando para a sua questão, se você colocar aqui, por exemplo, doc e qualquer coisa, como Butterworth ou Chebyshev, ou então filter, ele abre isso aqui. Isso aqui eu procurar como Chebyshev, tá aqui, ó. Ele me diz o que é, me dá uma descrição e mostra um exemplo de como usar o Chebyshev. Ele já tem funções prontas. Eu posso brincar, posso copiar isso aqui. Basta eu selecionar, copiar. Se eu não conseguir entender alguma coisa em inglês, basta eu traduzir. O próprio Arduino já me dá o que... perdão, Arduino não. O próprio MATLAB já me diz o que é. Eu não sei o que faz essa função hold. Você chega aqui, ó, e dá um help. Hold. Ele diz o que ela faz. Aqui. Tá aqui. O hold, ele deixa fixo o gráfico corrente. Se eu tiver dois gráficos, ele bota uma imagem por cima da outra. Hold on, deixa. Hold off, tira. Aí é só você ler. Grid, o que é que o grid faz? É grade, é para ele gerar essa grade aqui, ó. Y label é para colocar no Y aqui, ó. Esse TX aqui. Só isso. Legenda é para botar essas legendas aqui. Título, para botar o título. Não tem muita dificuldade. Sims, bicho, eu não sei o que é sims. Não tem problema. São números simbólicos. Então, esses valores aqui já não são números, são símbolos. Serve para fazer derivada integral. Eu só faço derivada integral no números simbólicos. Valores simbólicos. Aí você pode coloca um help que ele lhe diz. Mas vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, todo mundo entendeu a ordem do filtro? Ele chama de polos, que são pode ser os terminais. Você pode ver isso como tanto o número de
indutores como o número de capacitores. Por que muitas vezes o número de capacitores? Porque no circuito vai ser complicado você injetar diversos indutores. É mais fácil você injetar diversos capacitores. Quem já tentou fazer um filtro, é muito complicado. Geralmente você já tem uma indutância lá, ou você vai anexar, agregar mais um indutor, e você pode ter N capacitores naquele filtro. Aí você tem os formatos do filtro, tipo Pi, tipo T, ok? Você pode ver o formatozinho de Pi e de T. É interessante que vocês leiam. O bom era nós debatermos sobre isso, e não apenas eu apresentar. Mas para isso vocês precisam ler. Vamos lá. Observando essa figura aqui, ó, o que ele diz? Verificamos que as respostas se aproximam gradativamente à resposta de um filtro ideal, foi o que a gente viu, à medida que meu número de dispositivos, minha ordem aumenta. A partir das estruturas utilizadas para alimentar o filtro passo abaixo, consegue-se obter demais tipos de filtros. Isso é verdade. Algumas estruturas de implementação serão estudadas. Ele mostra mais na frente que vai ter. Ó. A resposta de um filtro Bluetooth, também chamada de resposta plana. Por que plana? Por causa disso aqui, ó. Eu não tenho esses ripples, eu não tenho essas ondulações. Eu tenho uma resposta plana. Tá vendo? Ó? Obtidas não possuem nenhum tipo de ondulação ou de ripple, ou seja, possuem uma variação monotônica decrescente. Ok? Ele pega essa equação 7.5 daqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Essa equação 7.5, tá aqui ela. E o que é que ele vai fazer, ó? Se ele fizer que o ômega é muito maior do que minha frequência de corte, ele pode escrever a expressão da seguinte forma: simplesmente a minha função, certo? De transferência do meu filtro, ela é aproximadamente o ganho do meu filtro multiplicado por ômega C dividido por ômega elevado a N. Aí ele vai colocar, em termos de dB, para ômega muito maior do que ômega C, o que é que eu tenho? Eu tenho que a minha função em dB vai ser, lembra, o que é aplicar o dB? Não é aplicar o 10 log ou 20 log? Nesse caso, eu vou aplicar na potência. Eu vou ter potência. Então, se eu vou ter potência, 20 log do meu ganho, menos 20N, 20 vezes N, vezes o log de ômega sobre ômega C. É isso aqui que eu preciso entender. Que em dB eu posso aproximar a minha função de transferência do meu filtro a partir disto daqui. E veja que o meu ganho, ele é dado. Eu quero um ganho de 3 dB. Ele é dado. Um ganho de 10 dB, um ganho de 5 dB, não importa. Mas veja, a ordem do meu filtro tem que existir. E o que é importante para mim é a frequência que eu vou trabalhar. E a relação entre ômega e ômega C. Então, o que é que ele vai ter? A taxa de atenuação do meu filtro Bluetooth, ou seja, como é que ele vai cair? Ele vai cair em menos 20 dB, ó, menos 20 vezes N, ou seja, é uma atenuação de 20 dB por década. Isso aqui na primeira ordem. Na segunda ordem, eu vou ter uma taxa de atenuação de 40 dB por década. E na terceira ordem, de 60 dB por década. Essas atenuações são relativas ao valor do máximo ganho, ou seja, de 20 log de KPB. 20 log lá do meu ganho, que eu quero. Meu ganho em dB. Eu sei que isso aqui não é uma coisa muito fácil de ser vista. Mas vocês entenderam que, a partir do momento que eu vou modificando a ordem do meu filtro, a taxa de atenuação, que é como esse negócio aqui cai, ó. Esse meu amiguinho aqui vai cair. Eu não vou ver mais isso aqui, eu vou ver isso aqui agora em dB. Então, essa queda de 20 vai ser de 20 dB, de 40 dB ou de 60 dB por década. Por cada passagem de frequência. Porque essas frequências não serão vistas. Eu vou mostrar o gráfico, vou ver se eu encontro ele aqui. Não vai ser visto mais essa frequência dessa forma, mas ela vai ser vista de uma maneira logarítmica. Então, vamos tentar mostrar aqui.
Filtro Butterworth. (20 dB por década). Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Olha aqui, imagem. Acho que esse aqui tem. Pronto. Deixa eu pegar copiar essa imagem. Deixa eu colocar aqui no Word, Ctrl O, para a gente poder ver ela melhor. Pronto, e aqui eu vou aumentar. Aqui está na ordem, não é isso aqui na ordem que eu quero. Eu quero a queda dele em dB por década. Pronto. Não sei se dá para explicar bem, porque eu estou encontrando o gráfico que eu quero, que é a queda em 20 dB por década. Cadê você? Porque a escala que eu preciso é essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Peguei a escala. Copiar imagem. Deixa eu botar aqui para baixo. Ctrl V. Deixa eu abrir ela aqui agora. Pronto. Veja, vocês estão vendo que essa escala de frequências agora, ela é logarítmica, ela não é mais linear. De 0,1 a 1 Hz que ele está tratando aqui, o que é que eu estou vendo? Veja, eu tenho um crescimento maior aqui, depois eu vou diminuindo no momento que eu vou me aproximando de 1 Hz. Vocês conseguem ver isso ou não? Estão conseguindo ver? Só repete aí o que você falou aí. Essa aqui é uma escala logarítmica, ela não é uma escala linear. Esses quadrados que dividem aqui embaixo, eles não são certinhos. Então, de 0,1 para 0,2 aqui, ó, eu tenho todo esse espaço. Já de 0,2 para 0,3 eu tenho um espaço menor. Quando eu for de 0,9 para 1, tá vendo que é bem pequenininho? Isso aqui é a escala logarítmica. Vocês conseguem ver isso? Sim, eu tô enxergando. Tô vendo, tô vendo. Bem explicado. Pronto. Isso aqui é a escala logarítmica. Aqui no dB, a escala é normal. Tá vendo? Ó? 50, 40, tudo dividido igualzinho. Aqui embaixo, a escala é logarítmica. Então, quando eu saio de 0,1 para 0,5, eu não andei meio. Pode ver que eu andei mais do que meio, tá bom? Bem mais do que meio. E quando eu saio de 0,5 para 1, eu andei bem pouquinho. Significa que cada vez que eu vou caindo de uma ordem para o outro, veja, eu estou aqui na primeira ordem, certo? Se eu sair da primeira para a segunda ordem, eu caí quantos dB? Eu estava aqui perto de 10 dB, nessa mesma frequência aqui, ó. Vou pegar essa frequência aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu pegar uma frequência aqui em... Aqui, 1,1, aqui, ó. 1,1 Hz. 1,1 Hz, tudo bem? Sim, sim. Então, veja, eu estou em 1,1 Hz. Aqui, ó, 1,2 Hz. Eu vou pegar aqui, ó, 1,3 Hz. Em 1,3 Hz, eu tinha aproximadamente aqui a menos 10 dB, não era? Na primeira ordem. Tá vendo aqui? Quando eu estou apontando? Sim, então vendo. Agora, quando eu saio da primeira para a segunda ordem, eu saí de menos 10 dB para quanto? Menos 12 dB, mais ou menos aqui, né? Menos 9 dB para quanto aqui, ó? Para aproximadamente... Menos 20. Menos 20, né? Menos 22, não é isso mesmo? Isso, então, veja. Deu para perceber que eu caí aqui 10 dB? 10 dB. Agora, veja. Se eu sair da segunda ordem, nessa linha aqui, ó, para a terceira ordem, eu saí daqui de menos 22 para menos 42. Eu caí quantos dB?
20 dB. 20 dB, isso mesmo. Aqui eu tinha 12, ó, da ordem 1 para a ordem 2 foi 10. Da ordem 2 para da ordem 2 para a ordem 3 foram 20. Vocês entenderam o que é essa queda aqui em dB ou não? Eu consegui visualizar, professor. Só que a gente só visualiza isso. A queda por década, né? Ou é 10, ou é 20, não é isso? É, exatamente. Veja, eu tenho 20 dB a cada vez que eu vou aumentando a ordem do meu filtro. A gente chama isso de queda de 20 dB por década. Tudo bem? Ou não tudo bem? Ok, consegui visualizar, professor. Eu vou até marcar aqui, para se alguém não estiver vendo ainda, né? Vou botar uma barrinha aqui. Ó, eu estou olhando isso aqui, ó. Vou botar aqui em vermelho, e vou botar mais grosso. E vou alterar essa cor aqui para um vermelho bem forte. Tá bom? Então, veja, eu vou pegar essa mesma barrinha aqui para mostrar ela de lado. Veja. Quando eu olho para cá, eu estou aproximadamente menos 12. Se eu cair para o segundo, né? Eu estou aqui, ó, menos 22. Quando eu caio para o terceiro, eu estou aqui, ó, estou de menos 20, menos 42, menos 44. Então, veja, daqui para cá eu caí 10, daqui para cá eu caí 20. Então se for seguir na ordem, a próxima queda vai ser 40, não é isso? Vamos ler aqui? O que é que a gente lê aqui? A atenuação na primeira ordem, 20 dB por década. A segunda ordem, 40. E na terceira ordem, 60. E assim sucessivamente. Alguém não entendeu até agora? Glarison, você entendeu, meu irmão? Danilo, alguém tem alguma pergunta? Então, volta lá em mais novo. Mais um pouquinho aqui. Volta lá em mais novo lá, do 20 dB por década. Eu consegui visualizar, por favor. Ao gráfico? É, claro. No Word. Então foi só a primeira queda que foi 10 dB. Aí da segunda em diante foi 20 dB. 20. É porque é o seguinte, ele tá dando, quando ele mostra no livro, no caso aqui, eu não sei que filtro é esse, certo? Ele parece ser um filtro Butterworth, mas dependendo da composição que você está tratando, isso aqui pode acontecer. Ele só está mostrando que, no geral, aqui, o livro trata do modo geral, tá entendendo, Francal? No modo geral, quando eu saio da primeira ordem para a segunda ordem, eu posso ter até 20 dB por década de atenuação. Ah, tá. Na segunda ordem, eu posso ter até 40 dB. E na terceira... Tudo bem até aí? Tudo. Não vai ser uma coisa exata. Eu posso ter isso aí. Tanto é que se você olhar pelo gráfico, daqui para cá, ele dá 20 dB exatamente? Não dá. Ele dá mais de 20. Não é isso mesmo? Sim. Dá 22, 20... Se eu crescer daqui para cá, não vai dar 20 exato. Vai dar 23, 24, 25 dB. Não é isso mesmo? Não é exato. É uma aproximação. Agora, eu quero pegar uma coisa para mostrar para vocês aqui. Link. UFCG. PET. Cadê o link? O link do UFCG é... Cadê? Filtro. Professor Freire, ele tem um curso de filtros. Se não tiver aqui, está no site dele mesmo. Professor Freire, aquele que deu palestra no ano passado. Ele tem um laboratório de pesquisa chamado Link. Deixa eu encontrar aqui o link. Link UFCG. Instrumentação.
Opa, aqui. É link. Eu estou procurando link com M, precisando até o... Perdoem vocês aí a minha inapropriada desorganização. Link UFCG. Pronto. Ele tem aqui, ó. Tá bem na primeira aula, tá vendo? Sobre filtros. Olha, o vídeo é bem rapidinho, irmão. São vídeos muito rápidos, de 6, 7 minutos. Ele vai dar sobre filtros. Eu vou colocar para vocês lá. Aí vocês olhem o vídeo 2. Eu acho que vocês têm pelo menos 18 minutos para olhar, 6 minutos para olhar cada vídeo desse. Eu estou errado ou vocês não podem? Pelo menos 6 minutinhos para olhar. Que ele vai dar exatamente, ele vai dar um apanhado disso que eu dei de uma maneira mais compacta para refrescar a mente de vocês. Tudo bem até aí? Vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo? Não, o áudio do vídeo não. Como é o nome do professor? Eu mandei o link no grupo. Ah, tudo bem. O link está no grupo. Sim, sem problema. Tranquilo, né? Então vejam lá, por favor, assistam. Ele tem uma didática muito melhor do que a minha. Ensina esse negócio há só 40 anos. Então ele tem muito mais experiência do que eu. Então veja só. No caso, nós temos também o filtro Chebyshev, que eu quero deixar para a próxima aula, para a gente terminar esse filtro Chebyshev e o filtro elíptico. Que nós temos um projeto lá também. Alguém teve a curiosidade de olhar o material lá? Tem um exercício de filtro. E nós vamos fazer um laboratório também. Cadê? Exercício do laboratório. Vou até abrir aqui para vocês verem. Olha. E lá, pessoal, com osciladores, né? Não, tem o de filtro. Que é um filtro muito simples. Ah, tá vendo aqui o módulo 4 aqui. Se você pegar o filtro e você alterar a posição do capacitor com o resistor, você altera o tipo de filtro. Tá certo? Então tá aqui para vocês um material que vocês vão fazer, o exercício de laboratório, com um procedimento prático, ó, muito simples. Uma fonte, um resistor e um capacitor. Capacitor de 0,1 microfarad, um resistor de 2,2 K. E pode até alterar esse resistor e esse capacitor para que vocês vejam a flutuação desse filtro. E vocês vão preencher as frequências cada vez que vocês vão alterando esses valores. E você também, se você inverter entre capacitor e resistor, tem que aplicar lá a transformada de Fourier para você ver o que acontece na frequência. 200, 600 Hz até 3 kHz. Tudo bem até aí ou não tudo bem? Okay. Alguém não entendeu? É difícil isso aqui? Ligar numa fonte, num osciloscópio, um resistor e um capacitor, é difícil? Né? Tem coisa mais difícil que isso aí. Então é muito simples. Isso aqui é basicamente para vocês verem como vai funcionar o nosso, como é que funciona um filtro. E o que é que vocês vão ver quando vocês fizerem a varredura. Tá bom? Isso aqui eu já peguei pronto, eu não fiz, eu peguei pronto, mas como eu achei um material bem interessante, uma fundamentação para que vocês possam ler novamente, está dentro do material que a gente viu, mas para vocês lembrarem, isso aqui também vocês já viram, isso aqui já foi dado em outra disciplina, nada disso aqui é novo, nada, certo? Isso aqui está mostrando somente o diagrama vetorial do filtro passa-baixo, no caso, a resposta entre a tensão do resistor, a tensão no capacitor e a tensão real. Nós já vimos que isso daqui é um diagrama
polar, né? É visto por um diagrama polar, aonde eu tenho um θ sobre ele, e essa divisão de 90 graus, certo? Onde eu vou ter justamente por causa do número complexo, naquilo que nós já analisamos. Lembra da função? Que era a minha tensão vezes o cosseno do ângulo? Se não lembram, deveriam lembrar. Aí você vai ter a defasagem do filtro, você vai poder ver tudo isso quando você fizer a ligação do resistor e o capacitor. Veja, a diferença entre o passa-altas e o passa-baixa é justamente a posição entre o resistor e o capacitor e a forma que eu vou medir. Então, na prática, tudo que eu vou precisar é um resistor, um capacitor e uma fonte, é claro, e o osciloscópio. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Isso aqui é um filtro Butterworth, tá certo? Alguma dúvida, senhores? Até aí? Esse aí já para quinta-feira ou para a próxima semana, pra gente ir? Na próxima semana. Terça-feira, né? Não, ainda vou dar aula terça, eu quero ver. Vocês acham melhor fazer isso na quinta ou na terça? Porque vai depender bem do Danilo. Tem que ver o dia de folga do Danilo, se ele vai estar trabalhando ou não em alguma noite dessa. E aí, Danilo, tu tá livre semana que vem? Em que dia? Pode ser na quinta, professor. Na quinta é melhor. Na quinta. Todo mundo concorda que pode ser na quinta-feira, porque eu dou aula na próxima quinta. Ainda continua o material de filtros. Na próxima quinta, aí vocês fazem o exercício e a gente vai para modulação. Pode ser? Sim, pode ser. Agora, vocês lembram que eu disse a vocês que o conteúdo de engenharia, ele é cumulativo. Vocês lembram disso? Sim, lembro. E eu preciso que vocês entendam. Lembrem que a gente já viu números complexos, a gente já viu essa parte de frequência, a gente já viu em análise de circuitos CA, a gente já viu tudo isso aqui. Porque senão a disciplina fica defasada. Eu estou tentando dar uma coisa, eu tenho que repetir um conteúdo passado. Eu posso até lembrar, mas eu não posso dar aula de novo sobre aquilo. Vocês entendem, senhores? Todo mundo está entendendo ou não? Sim. Sim, professor. Pronto. Eu vou parar a gravação agora só. E quero saber se alguém